O trabalho dos técnicos da E-Redes parece não ter fim à vista. Tantos são os estragos provocados pela tempestade. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Como é possível, tanto tempo depois, 15 dias depois, ainda haver casas e empresas sem eletricidade? As pessoas estranham e nós fomos à procura de respostas. Para levar a eletricidade aos clientes, a E-Redes precisa de 236 mil quilómetros de cabos para receber alta tensão da REN, transformar em média tensão nas subestações, de onde essa energia é enviada para outras subestações que a transformam em baixa tensão, pronta para ser utilizada pelos mais de 6 milhões de clientes. Logicamente, se uma subestação não recebe energia, também não a pode distribuir. Uma linha são milhares de clientes e com a tempestade Christine caíram umas linhas atrás das outras. Levantar as grandes torres que vimos tombadas ou dobradas a meio e que trouxeram com elas cabos de alta ou média tensão implica trabalhos demorados em circunstâncias normais e quase impossíveis nas atuais condições atmosféricas. Fomos a Leiria ver a operação em terrenos empapados, onde a solução é pousar cabos pelo chão e em que, para ir de uma margem à outra do Rio Lis, sendo absolutamente necessária uma torre, como o terreno está empapado, é preciso despejar toneladas de brita para a torre ter onde assentar com segurança. A urgência de levar eletricidade às famílias e às empresas implica que se avance com soluções provisórias, que até por isso podem implicar mais pequenas avarias e mais cortes temporários. Até este sábado, dia 14, a E-Redes conta ter reposto o fornecimento a 98% dos clientes, mas depois disso é que vai começar a verdadeira empreitada de tornar definitivas estas reparações. Por agora, há subestações a serem alimentadas por supergeradores a consumirem milhares de litros de combustível. Vai demorar muitos meses e vai custar milhões de euros. A rede tem um investimento previsto de 470 milhões para este ano e a subir mais cerca de 100 milhões em cada ano seguinte, mas admite aumentar ainda mais esse investimento se esse for o entendimento do regulador. O Expresso da Manhã foi ver como estão os trabalhadores da E-Redes e dos seus parceiros, ajudados por equipas que chegaram de Itália, Espanha, Irlanda e França, como é que eles estão a repor a distribuição de energia. No fim dessa visita ao terreno, conversamos com José Ferrari Careto, o CEO da E-Redes, na subestação de Andrinos, sobre as soluções que estão a ser encontradas. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva José Ferrari Careto. Na Construção Civil há uma preocupação com a falta de recursos humanos. Nesta situação de emergência, a E-Redes tem os recursos de que necessita, o pessoal qualificado que é preciso para fazer esta obra com rapidez? Bom dia, nós convocámos muitas pessoas para trabalhar aqui connosco. O total dos operacionais da E-Redes foi convocado, portanto deixámos só algumas pessoas no sul e no norte para fazer face à operação normal. Convocámos também pessoas dos nossos parceiros de negócio que trabalham normalmente connosco, várias empresas bem conhecidas em Portugal, que disponibilizaram mais pessoas para trabalhar aqui. Trouxemos também equipas de fornecedores nossos em Espanha, que também vieram reforçar, e também desenvolvemos contactos com outros operadores de distribuição na Europa, que também nos disponibilizaram meios, quer diretos, quer de prestadores de serviços próprios, e que vieram, no fundo, engrossar
o efetivo que nós temos neste momento a trabalhar connosco. Portanto, neste momento temos o dispositivo forte para lidar com esta situação. Com as dificuldades que há no terreno, nós viemos ver aqui em Leiria o que é tentar levantar um poste em terrenos que estão completamente alagados. Pergunto se as características do terreno, se houvesse mais gente, era possível mudar o ritmo de recuperação ou não adiantava grande coisa? Duas coisas. Portanto, no que diz respeito a, primeiro, salientar que as condições meteorológicas se mantiveram muito adversas a seguir a este fenómeno. Isso é uma característica muito particular desta situação. Muitas vezes o que acontece é, há uma tempestade e depois costuma-se dizer a seguir à tempestade a bonança. Aqui não houve bonança a seguir à tempestade, aqui houve várias tempestades. Isso tem dificultado muito a recuperação. Os terrenos estão muito alagados, é muito difícil progredir para corrigir postes, para instalar novos postes, e aquilo que nós estamos a fazer, na prática, nomeadamente na alta tensão e também na média tensão, é tentar encontrar soluções improvisadas para que consigamos andar o mais rapidamente possível e tentar restabelecer a eletricidade a partir quer da alta, quer da média, que são condições necessárias para que depois também tenhamos a baixa tensão com energia. É importante dizer que nós fizemos o trabalho em paralelo, ou seja, não o fizer, apesar do ponto de vista lógico, de sistema elétrico, a tensão ser alta, média e baixa, nós paralisámos parte da reparação da baixa e da média. Fizeram tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Mas até por aquilo que podemos ver e a recuperação que sendo feita com a segurança que é preciso, tem que ser rápida também, estão a fazer uma obra que é provisória e que à frente vai ter que ser feita novamente, e à frente é no curto prazo quase. É exatamente como está a dizer. Portanto, nós, para privilegiarmos a velocidade de reposição, há situações que vão ter que ser corrigidas, estão claramente provisórias. Nós, em alguns casos, nomeadamente na alta tensão, como não conseguimos recuperar as torres de alta tensão em tempo útil, aquilo que nós estamos a fazer inclusivamente é deixar cabo diretamente no chão, que vai ligar, na prática, as pontas que não sofreram danos significativos com a tempestade, e o cabo no chão vai fazer, no fundo, a substituição do cabo aéreo que foi interrompido nesses troços. É uma situação provisória, como bem diz, permite-nos andar mais depressa, vai ter que ter alguma forma de policiamento, de vigilância, não que represente um perigo significativo, mas ainda assim é uma situação que tem que ser acompanhada e nós arranjaremos forma de haver vigilância nesses sítios. Desta obra provisória para a obra definitiva que terá que ser feita logo a seguir, há um investimento que vai ter que ser feito. Nós estamos a falar de torres que aguentavam cerca de 140 km, ventos de 140 km. Também já se fala muito em enterrar as linhas naquilo que for possível. Em relação às torres, as torres próximas terão uma maior capacidade? Estão a pensar nisso, nessa necessidade de mudar esta componente? Há normas legais que definem aquilo que é a resistência das torres. Essas normas são sempre seguidas. E obviamente nós seguiremos sempre as normas legais que vierem a ser definidas. Há uma questão que eu julgo que vai ser certamente discutida, que é saber até que ponto é que fará sentido, em alguns casos, e eu sublinharia aqui em alguns casos poder proceder a algum enterramento de linhas para que fiquem, no fundo, mais ao abrigo deste tipo de evento. Mas é uma discussão que eu julgo que teremos que ter a seguir. Não será uma discussão exclusivamente da E-Redes, na medida em que aquilo que nós fazemos é executar planos de investimento que são aprovados por várias entidades, mas eu diria que é uma discussão que se impõe ter a seguir concluirmos esta tarefa enorme que temos pela frente de recuperar a eletricidade nestes sítios que foram afetados pela tempestade. Aquilo que se tem dito é que custa até 10 vezes mais, o nível de investimento é 10 vezes superior para enterrar, e esse investimento é determinado pelo regulador, porque depois obviamente se reflete no preço a pagar pelo cliente. É isto que impede um maior investimento ano a ano, e nesta situação de crise espera-se que haja outro tipo de decisão também. Eu diria o seguinte: primeiro, relativamente ao custo, depende muito de cada situação.
Se estivermos a falar em zonas rurais, por exemplo, em que as linhas atravessam floresta, o custo é 1. Se estivermos a falar em zonas mais urbanas, obviamente que o custo é muito diferente. Primeira questão. Segunda questão, os custos têm vindo a descer, ou seja, o custo de enterramento de linhas tem vindo a descer. Há máquinas hoje mais sofisticadas do que havia há 20, 30, 40 anos para proceder a esse enterramento. Algumas delas, conhecidas por valadeiras, permitem abrir a vala e desenrolar automaticamente o cabo, que permite maior rapidez de execução dessas obras. Portanto, a tecnologia também mudou. Por outro lado, as próprias condições atmosféricas têm vindo a alterar-se. Nós sabemos que hoje em dia há mais tempestades do que provavelmente haveria há 40, 50 anos. Portanto, o que quer dizer que houve um conjunto de decisões que foram tomadas no passado, e certamente com a melhor informação disponível à altura e com a melhor intenção de política energética a essa altura, a recordar que o país fez um esforço muito significativo de eletrificação durante as décadas de 70 e de 80, e nessa altura aquilo que saiu dos modelos e das análises técnicas foi ter uma rede, exatamente, uma rede essencialmente aérea. Aquilo que nós temos que fazer agora é, e mais uma vez não é uma tarefa só para a redes, é uma tarefa para as diversas entidades envolvidas, com a informação que temos hoje, quer do ponto de vista de custo, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista da envolvente, e na envolvente, obviamente, as condições atmosféricas são relevantes, perceber se há necessidade de alterarmos em algumas zonas do país e passarmos a enterrar alguma infraestrutura. Sublinhava em algumas zonas do país, porque obviamente é incomportável fazer um enterramento total. Portanto, temos que ter aqui um equilíbrio entre risco e custo. A União Europeia tem o pacote de redes europeu, prevê uma participação de investimento europeu na ordem de 1,2 mil milhões de euros para melhorar a rede de energia dos 27. Há aqui uma oportunidade de fazer esta modernização, de algum modo? Do nosso lado, nós estaremos sempre disponíveis para fazer um investimento que vier a ser determinado. Temos capacidade técnica para isso, temos pessoas para o executar. Agora, obviamente, não nos compete a nós estar a definir quais são os montantes de investimento que o país deve ter. Isso, obviamente, daremos o nosso contributo para essa discussão, mas depois aquilo que nós fazemos, na prática, é executar planos que são aprovados por diversas entidades no nosso país. Finalmente, a Redes prevê ter, no dia 14, 98% dos clientes já com energia, e estes 2% são, pergunto, as aldeias, os locais mais remotos. Como é que essas pessoas, quando é que é possível essas pessoas voltarem a ter energia e em condições? O nosso objetivo é andar o mais depressa possível. Nós temos perfeita noção do que é estar sem eletricidade nos dias de hoje. Obviamente não fomos nós que provocámos todas estas condicionantes, são condicionantes atmosféricas. Estamos a reagir o mais rapidamente possível, mas temos a perfeita noção do incómodo que é não ter eletricidade. E estamos totalmente solidários com as pessoas que não têm eletricidade. Acreditem que estamos a fazer o máximo possível para andar depressa, para recuperar o mais depressa possível o fornecimento de energia. No que diz respeito a esses 2%, teremos a mesma atitude que estamos a ter agora, no sentido de antecipar o mais possível o restabelecimento de energia. No rescaldo da eleição presidencial deste domingo, antecipamos o podcast Bloco Central, que já está disponível. Pedro Marcos Lopes defende que André Ventura perdeu, mas não foi derrotado, enquanto Pedro Cisa Vieira considera que a eleição de seguro foi a vitória dos que querem a democracia e não querem o que Ventura representa. Num episódio totalmente dedicado à eleição do novo Presidente da República, reuniu a Comissão Política, coordenada pela editora Eunice Lourenço, com o debate a ser feito entre o diretor adjunto David Diniz e os jornalistas João Pedro Henriques e Vítor Matos. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar.
Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.